Oh,
encontro realmente é tremendo, transforma a vida, liberta, cura, restaura. E eu estou maravilhada com Deus, com essas mulheres que foram muito abençoadas naquele lugar. Então nós vamos fazer um pequeno gesto para vocês aqui. E eu vou fazer uma pergunta para elas e elas vão responder com toda a força. Vai estremecer, né? A igreja, estremecer. Lá no inferno o diabo vai escutar, né? E nós vamos exaltar o nome do Senhor. Vou fazer uma pergunta para elas, elas vão responder para vocês, tá bom? Aí, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta. O encontro é? Ele me curou. Hoje eu tô bem. Eu tô conseguindo até conversar aqui, coisa que eu não consegui até Cadê a família da Natália? Entra ali, Natália, eles vão subir ali. Vem, família dela. Para tirar foto, para ficar registrado esse momento. Cadê? Vamos. Eu vou agora com uma pessoa que quase não gosta de falar, né? Fala demais, é uma bênção. A Joselane, né? Palmas para ela, gente. Uma filha de Deus abençoada. Assim? Oi, gente! A primeira coisa que eu falo que Deus me curou foi pegar no microfone. Amém? Uma coisa que eu tenho para dizer é que lá foi tremendo, gente. Deus liberta, Deus cura, Deus transforma a gente, cura os nossos traumas. Sabe, até um te amo que a gente não consegue falar com uma mãe, com um pai. Eu fui curada. Mãe, eu te amo, mãe. Aqui hoje, mas eu amo muito ele também. Eu amo toda a minha família. E é isso, gente. Vocês também têm que experimentar isso, tá? Porque Deus é tremendo mesmo, tá? Deus é maravilhoso. Cadê a família da Joselane e do esposo? A Joselane é a esposa do Cristiano, para quem não conhece, né? O Cristiano. É uma bênção essa menina. Eu sei que ela vai ser e ela já é uma líder de multidões. Amém? Agora quem que resta? Elas acham que eu não sei, né? Quem que é? Vamos ouvir agora uma bênção, né, da Ana Lu. Passar pelo encontro e que eu decidi porque Deus sabia o tamanho do meu fardo e o quanto eu precisava. E a partir do momento que eu aceitei, o inimigo fez muitas coisas para eu desistir, para eu não estar aqui hoje. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter passado esses 3 dias lá, de ter sido curada, de ter sido liberta de muita coisa. Do meu passado, do meu presente, o medo de muitas coisas do futuro. E Deus me curou de uma certa forma que eu não imaginava. E
O que eu tenho para falar que o encontro é tremendo, que Deus é maravilhoso. Cadê a família da Ana Lu? Vai ali, Ana Lu. Receber a família, os amigos. Quero me abraçar ela ali na Sky, tirar uma foto. Amém? Eu quero chamar aqui para dar um testemunho abençoado, mesmo sendo encontreira, né? É minha 12, é a primogênita na visão. A Patrícia, né? Todo mundo já sabe. Patrícia, vem cá. Eu não estava de falar pela minha 12. Falar de Jesus sempre é muito bom, amém? Hoje você está vendo aqui essas mulheres chorando e elas aprenderam lá naquele encontro que aonde Jesus está a transformação, e elas foram transformadas assim como um dia eu fui. E às vezes você está aqui e você precisa dessa transformação, e Jesus está aqui, Ele quer te transformar, amém? Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Jesus é a nossa verdadeira felicidade. E é um prazer muito grande servir a Ele. Ter um Deus que cuida da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, toda a provisão, Ele derrama sobre nossas vidas. Eu nasci na visão. Eu amo a minha igreja, eu amo a Visão Celular Modelo dos 12, eu amo meus bispos, as minhas discípulas, cada membro dessa igreja, porque é o maior mandamento, é amar. Jesus simplesmente amou, Ele simplesmente quer te amar, e nós precisamos desse amor. E foi o que aconteceu. Essas meninas, elas foram constrangidas com o amor do Senhor, e nós fomos constrangidas, nós fomos impactadas. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não dá para explicar. É só sentindo. E o Senhor quer derramar esse amor sobre a sua vida nessa noite. Amém? Então eu gostaria que você desse um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Só Ele cura, só Ele transforma. Amém? Amém. Nós temos também uma discípula, a Thaís, né? Ela foi ali no encontro com Deus. Dá uma salva de palmas pela minha Thaís. Eu só queria falar que o encontro foi tremendo, e o que eu tinha de medo de ouvir uma palavra, Deus me curou na hora. Na hora que eles falaram de cura, eu comecei a chorar tanto. A irmã Patrícia está de prova. Aí agora eu não consigo, não preciso mais chorar de tanta tristeza que eu passei. Deus me curou. O encontro é tremendo, e eu caí e enxerguei melhor. Amém? Deus salve de palmas. A Thaís, no primeiro dia que chegou lá, na sexta-feira, eu orei por ela, ela me assustou, né? Porque ela conseguiu me enxergar, e eu fiquei assustada, né? Crente, mas eu fiquei assustada. E ela falou que estava me vendo. E daí hoje também ela falou que estava vendo mais claro um pouco, né, pastora Marlene? Ela estava vendo a pastora Marlene e ela estava vendo assim, mais claro, mais limpo, porque ela não conseguia enxergar nada, mas ela está conseguindo enxergar já os vultos. E eu creio na restauração das vistas da Thaís. Eu creio. Tem milagres que Deus faz na hora, e tem outros que Deus tem todo um processo. E eu já creio na cura por completo na vida da Thaís. Ela é uma menina muito forte, muito valente. Ela falou que quer abrir uma célula. Ela é uma líder de excelência. Às vezes, irmão, você que está aí enxergando, que vê tudo, que, né, e não tem a força que a Thaís tem. Que isso venha marcar a sua vida.
porque você já foi para o encontro, você já teve face a face com Deus, e você ainda às vezes reclama de alguma coisa, você se desanimou, ficou pelo caminho, e a Thaís aqui confiando no milagre, na cura, e dizendo que ela vai ser líder de multidão. Essa menina é muito valente mesmo, ela não perde um culto, ela é uma bênção. E ela vai testemunhar um dia aqui que a vista dela foi limpa por completo. Amém. E as escamas caíram, ela vai enxergar em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso pela vida da Thaís. Amém? As mulheres, as mulheres tiveram um encontro com Deus nesse final de semana, e nós podemos ver aqui a transformação que Deus faz. Por que Deus faz a transformação na vida das pessoas? O propósito de Deus, o projeto de Deus na vida do homem é trazer salvação, trazer cura na vida das pessoas, trazer mudança na vida das pessoas. Talvez você diz, olha, simplesmente ir no encontro com Deus, já acontece tudo isso? Eu digo para você que sim, porque quando você vai ao encontro do Senhor, a palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então quando você se aproxima de Deus, quando você busca Deus, Deus está de braços abertos para te receber. A palavra diz que Ele não está com os ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir, nem com os braços encolhidos para que não possa salvar. O propósito do Senhor, o projeto de Deus para a vida do homem é salvação. Diga para quem está do teu lado, salvação. Então, quando nós vemos, desde o início, nós estamos vendo que o projeto de Deus é trazer salvação para a vida das pessoas. Desde o início. Obrigado. Desde o início, o projeto de Deus é fazer com que o homem seja restaurado. Quando o homem se perdeu por causa do pecado, quando o homem se distanciou do Senhor por causa do pecado, Deus, Ele planeja, Ele faz um plano para que o homem seja trazido de volta para casa. Quando o homem se perde pelo caminho por pecar contra Deus, Deus começa a trabalhar uma forma de trazer o homem de volta para casa, de trazer você de volta para casa. E a única maneira de nos trazer de volta, de nos levar de volta para casa, só tinha uma maneira, que era a morte de Jesus na cruz. Não tinha como, não tem como nós chegarmos a Deus, nós irmos a Deus a não ser através de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus é fazer com que o homem seja trazido de volta. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas através da morte na cruz, através da morte de cruz, de Jesus ser levado à cruz do Calvário, Ele resgatou novamente o homem. Porque a palavra diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que Ele entrega o seu mais precioso bem, que é o seu Filho, o unigênito Filho, para morrer na cruz, para salvar o pecador. Isso que aconteceu na vida dessas mulheres, vai acontecer na vida dos homens dia 17, 18, 19 do mês que vem. O que aconteceu na vida delas é o plano de Deus sendo realizado, é o projeto de Deus sendo realizado na vida do homem, na vida do ser humano. Porque aonde havia ferida, Ele trouxe cura. Onde havia mágoa, Ele trouxe paz no coração das pessoas. A Bíblia diz lá em João, capítulo 16, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o projeto de Deus, o plano de Deus é dar para o homem vida eterna.
é colocar nas mãos do homem a vida eterna. Ou seja, fazer com que nós tenhamos a esperança, tenhamos a convicção de que um dia nós vamos viver com o Senhor. Esse é o projeto de Deus, porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de uma maneira que Ele deu o seu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você. Olha só o interessante que é quando nós olhamos para esse texto e vemos que Deus olha para o mundo e não vê nenhuma maneira ou nenhuma outra maneira de salvar o homem a não ser pagando um preço, a não ser levando ou permitindo que Jesus vá até a cruz, para que o homem tivesse vida eterna, porque o homem estava perdido, o homem estava morto espiritualmente. Mas Ele traz o homem novamente de volta. No versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, ou para que este fosse salvo por Ele. Deus envia o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Às vezes tem pessoas que pensam: olha, se eu não fizer isso, eu estou perdido, porque o Senhor vai me condenar. Não, Ele não foi enviado para condenar você. Jesus não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por Ele, para que o mundo fosse salvo por Jesus, para que o mundo entendesse o propósito de Jesus, para que o mundo conhecesse o propósito de Jesus e se entregasse a Ele para que tivesse vida eterna. O desejo de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca, diz a palavra. Mas o que eu tenho que fazer, bispo, para me salvar? Eu vou dizer para você que uma coisa simples que você pode fazer para ser salvo: reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Amém? Amém. Reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida. Reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário por você, que através da morte na cruz, Ele resgatou você através da morte. Através da morte na cruz, o Senhor resgata o homem novamente, traz o homem de volta. Nós voltamos para casa. Algumas mulheres aqui que passaram pelo encontro, as que estavam trabalhando, elas entenderam isso, e elas foram tocadas pelo Senhor nesse final de semana, foram impactadas pela palavra, porque a palavra ela gera em nós a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós entendemos e valorizamos que Jesus veio ao mundo para me salvar, para me dar vida. Jesus não veio para condenar você, meu irmão. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para salvar você. Alguém diz: olha, mas eu não quero isso por causa disso e daquilo. Não, Jesus não veio para que você fosse condenado, mas Ele veio para que você fosse salvo. A salvação ela é de graça. Você não precisa pagar nada por ela, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque o que tinha de ser feito, Jesus já fez. O que tinha de ser feito, o preço alto, quem pagou foi Jesus. A moeda mais cara que foi pago foi o sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você. Ei, você tem muito valor. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Você é importante por quê? Porque Deus olha do céu para a terra e Ele vê a necessidade de você ser salvo. E a única maneira para você ser salvo era se Jesus viesse no mundo e morresse na morte de cruz. Senão não tinha como. Senão não tinha como você ser salvo, não tinha como eu ser salvo se Jesus não tivesse vindo. Agora, o que eu tenho que fazer, que é a minha parte de fazer, porque Jesus já fez o que era parte dele?
Você não precisa pagar pela salvação, a salvação ela é de graça. Para você, ela é de graça. Tudo que tinha que ser feito para você ser salvo, Jesus já fez. Para você se salvar, Jesus já fez. Agora o que eu tenho que fazer é reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida e segui-lo como meu Senhor, como meu Deus, como aquele que tem o governo, como aquele que me governa, como aquele que é o dono da minha vida, como aquele que me guarda, me protege, me sustenta. Isso é o que eu posso fazer. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu me entrego ao Senhor, porque eu quero ser salvo. A Bíblia diz que com o coração se crê, amém? E com a boca confessa que Jesus Cristo é Senhor, ou seja, reconhece que Jesus é Senhor. O reconhecimento, o que você precisa fazer é reconhecer que Ele é Senhor. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus veio à terra, morreu numa cruz. Muitas pessoas acreditam nisso. Mas tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas que não crêem como deveria crer que Jesus vai voltar. Eu acredito que Jesus esteve aqui na terra, que Jesus andou aqui na terra, que Jesus até morreu na cruz, que Jesus ressuscitou. Eu até acredito, mas que Ele vai voltar. Quando se fala em volta de Jesus, aí nem todos creem. Tem muitas pessoas que acreditam que existe céu, mas acreditam que inferno é aqui. Tem pessoas que acreditam que existe um céu onde Deus está, mas não acreditam que existe um inferno, que é a morada do diabo, e que todos aqueles que não reconhecem o Senhor Deus como o Senhor da sua vida, está do outro lado. Então nós precisamos, irmãos, nesse momento de chegada de encontro, esse momento de que vidas foram impactadas, testemunharam aqui, nós precisamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas, e entregar a nossa vida a Ele. Perguntaram para Jesus um dia: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: olha, tem que nascer de novo. E ele disse: olha, mas como que é possível nascer de novo, eu sendo velho, e entrar, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: eu estou dizendo que precisa nascer da água e do Espírito. Um dia perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. E ele disse: o segundo é semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele diz para esse homem, para esse outro homem, que é preciso nascer de novo, nascer da água do Espírito, ele estava dizendo que quando você nasce do Espírito, é quando você entrega a sua vida para Jesus, que você nasce de novo. Quando você nasce da água, não é simplesmente um batismo, não é simplesmente você ser mergulhado em uma piscina ou em um rio, não é simplesmente isso. Mas a palavra diz, quando ele diz para a mulher samaritana, ele diz: olha, quem beber dessa água que eu der, dentro dele nascerá uma fonte que jorrará para a vida eterna. Está falando de que algo acontece dentro de nós, está falando que algo muda dentro de nós, quando nós permitimos que o Senhor faça morada em nós. Aceitar Jesus Cristo é permitir que Ele mora em você. Aceitar Jesus Cristo é permitir que a sua vida seja governada por Ele. É permitir que Ele passe a dar direção para a sua vida e você passe a obedecê-lo de todo o teu coração, a confiar nele de todo o teu coração. Nós precisamos
reconhecer o grande amor de Deus para conosco. Quando ele diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo, não existe palavra, não existia e não existe palavra que possa expressar esse amor. Não existe palavras que possa ser dita, que possa expressar o amor de Deus por nós. Ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu unigênito, o único Filho, para morrer, para que todos fossem salvos. Você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Quem acredita nisso, levanta a mão, por favor. Então viva isso. Viva como filho de Deus aqui na terra, em obediência, em temor à palavra, em temor, em obediência à palavra. Não perca a oportunidade de glorificar a Deus todo momento por aquilo que Ele fez na sua vida. Entregar alguém, você não entregaria, talvez, não vou dizer filho, mas você não entregaria ninguém da tua família para que morresse por alguém. Nós não entregaríamos. Mas a Bíblia diz que Deus entregou o seu único, o unigênito, o único Filho, para morrer numa cruz. A morte de cruz, escute bem, a morte de cruz era a morte mais humilhante da época. Quem morria crucificado eram os piores bandidos, ladrões. Tanto é que Jesus foi colocado no meio de dois. A morte de cruz era quando uma pessoa cometia crimes horrendos, crimes terríveis. Ele morria numa cruz, ele era exposto para que todos olhassem para ele e lembrassem o porquê que ele estava ali. A Bíblia diz que Jesus é levado e é colocado entre dois ladrões. Jesus foi trocado por um bandido. Pediram que soltasse um bandido e que matasse Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi colocado sobre ele como zombaria, foi colocado uma coroa de espinho, porque zombavam dele, porque diziam que era rei. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado em uma cruz em que os cravos transpassaram as suas mãos e os pés. Jesus teve sede, a palavra diz que ele teve sede, e quando ele levaram água para ele, levaram uma esponja com vinagre, e foi colocado na boca dele. Jesus foi perfurado por uma lança, por um soldado, quando ele estava na cruz. Jesus passou tudo isso por mim e por você, para que nós olhássemos para essa passagem, esse texto, e quando nós lêssemos, porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê, todos que nele crê, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Se não crê, tem um destino. Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se não crê, tem um destino. Tem um destino para quem crê, vida eterna. Para quem não crê, também tem um destino, perecer. Ele diz: quem nele crê não é condenado. Olha só, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê não é condenado. Ninguém, meu irmão, ninguém quer ser condenado. Ninguém. Nas mínimas coisas, ninguém quer ser condenado. Muito pelo contrário, todos querem ser beneficiados de alguma forma, mas condenado ninguém quer ser. Agora, falando espiritualmente, o que eu tenho que fazer para não ser condenado? Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que acreditar em Jesus. Mas não é só crer de boca para fora, da boca para fora, não. É crer de todo o coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. A Bíblia diz que Jesus um dia, ele caminha sobre as águas. Ele é levado até um barco. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e vai para o meio do mar. E Jesus fica para trás, vai orar. Quando ele volta, o barco já está à distância, 5 quilômetros. E ele entra na água e começa a andar sobre as águas. E quando ele está chegando perto do barco, os discípulos veem ele e ficam apavorados. E ele disse: não tenha medo, sou eu. E um dos discípulos diz: se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor, onde o Senhor está caminhando sobre as águas. E Jesus disse: então venha. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que ele caminha sobre as águas. Olha só, quem crê não pereça. Quem nele crê não pereça. A Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele começa a olhar para o vento, para o temporal que está acontecendo. E diz a Bíblia que Pedro tem medo e começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele pede por socorro. Jesus chega, pega na mão dele, coloca ele de pé em cima das águas e diz: por que tem medo? Por que você não crê? Ele diz: homem de pequena fé, não crê. Por que você não crê? Ele está dizendo: quem crê não será condenado. Quem crê não será condenado. Ou seja, nós temos uma palavra direcionada de Deus para a nossa vida hoje, nos despertando para nós crermos no Senhor. Eu não sei como a tua vida está hoje, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas diante dessa palavra eu quero liberar uma palavra ao teu coração nessa noite. Creia no Senhor, como diz a Escritura, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Mas você tem que crer. Tem que crer, meu irmão, tem que acreditar, tem que confiar no Senhor. Ah, bispo, mas eu não consigo. Eu não consigo crer dessa maneira. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, diz: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter fé, eu quero acreditar, eu quero confiar no Senhor, assim como diz a tua palavra. Eu quero crer no Senhor, assim como diz a tua palavra, porque a tua palavra diz: se eu crer, se eu acreditar, eu vou ser salvo. Eu vou viver o que a tua palavra diz, se eu acreditar. E eu preciso acreditar. Eu preciso crer. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem crer é difícil agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima dele, diz a palavra, acredite que ele existe. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É necessário. Ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. De repente você está aqui hoje, e arruma uma toalha para mim, por favor. Está entrando no meu olho aqui. Talvez você tenha entrado aqui hoje
meio decepcionado com as coisas, meio, deixa eu falar numa linguagem mais tradicional, meio baqueado, meio abalado com as situações. De repente você entrou aqui hoje meio desacreditado, mas hoje o Senhor quer despertar você. O Senhor quer despertar a tua fé hoje. Ele quer dizer para você, Ele está dizendo para você: creia, creia, creia. Ele diz assim: olha, não importa a situação, não importa o que aconteceu, não importa. Ele está dizendo: creia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Um dia, Jesus chega algumas pessoas chegam para Jesus e diz assim para ele: Senhor, já faz 4 dias que meu irmão morreu. Em outras palavras, não tinha mais nada o que fazer. Não existia mais nenhuma possibilidade de haver uma ressurreição. Jesus pergunta para ele: onde vocês colocaram? Ele diz: Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, então não tem mais o que fazer. De repente você está assim hoje, não tem mais o que fazer. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se você crê, eu não já disse para você? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Jesus estava dizendo para aquela mulher que não importava a situação, não importava o tempo, não importava nada. Ele estava dizendo que ele tinha liberado uma palavra para ela, dizendo: se você crê, você vai ver a glória. Você vai ver o agir de Deus, a ação de Deus na sua vida, se você crê. Então, por isso, meu irmão, eu tenho a necessidade de crer, de acreditar no meu Senhor. Por isso a minha vida está na mão dele, a tua vida tem que estar na mão dele, porque ele é o nosso Senhor. E se nós temos ele como Senhor, ninguém pode nos derrubar.